Pessoal, boa noite. Tivemos alguns problemas técnicos aí por conta da internet, coisa normal de acontecer aqui no Brasil, né? Aí como que a gente vai fazer? O Igor, ele me passou os slides, então eu vou estar compartilhando a minha tela, na verdade, aqui. Quando ele começar a falar, eu vou tirar o meu vídeo e vocês vão ficar escutando toda a aula do Igor. Tranquilo? Vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos que a gente já inicia. Igor, Pois não. quando a gente iniciar, quando for para passar os slides, você só faz um sinal, que aí eu vou passando. Tá? Isso, Eu vou levantar o indicador. beleza. Vamos então dar início? Então, pessoal, boa noite. É com muito prazer que nós iniciamos a semana do aquecimento com propósito e teremos hoje a ilustre presença do meu queridíssimo amigo e colega de profissão, Igor Meirelles. E hoje ele vai estar falando sobre o aquecimento, então a aula dele tem como tema aquecimento aplicado aos esportes de endurance. Igor, cara, muito obrigado pela sua presença. Fiquei imensamente feliz por você ter aceitado o nosso convite. E você que é de Fortaleza, para quem não sabe, eu e Igor, nós não nos conhecemos pessoalmente, isso é até engraçado falar, Verdade. mas eu considero o Igor um grande amigo, uma amizade que a gente construiu através da internet e através de alguns conhecidos em comum. E o Igor é extremamente inteligente e ele vai dar show aí para vocês. Igão, pode meter bronca. Primeiramente, boa noite a todos que estão presentes. Também, Felipe, agradecer a participação, né, o convite de participar desse momento. É um momento muito importante, principalmente falar sobre algo que Voltou, Igor. Agora Me voltou. ouvindo? Agora voltou, pode falar. Bom, eu não sei até que parte me escutaram, mas eu gostaria de agradecer ao Felipe pelo convite, dizer que eu estou imensamente lisonjeado pelo convite. Espero fazer jus aos atributos que o Felipe falou anteriormente sobre mim e espero também poder contribuir um pouco para com os demais colegas. Bom, para quem não me conhece, eu sou Igor Meirelles, tá? Sou aqui do Ceará. Hoje, atualmente, eu resido no interior do Ceará. Sou graduado pela Estácio do Ceará e especialista em treinamento esportivo pela Universidade Estadual do Ceará. E a nossa proposta hoje é falar um pouquinho sobre o aquecimento, né? Quais são os impactos do aquecimento, qual a necessidade do aquecimento e os seus possíveis a falta do aquecimento em determinados esportes, o que é que isso pode ocasionar. Tá? E o tema do trabalho aqui, dessa live, desse momento, é o aquecimento aplicado aos esportes de endurance. Passa para mim, Felipe. Bom, já falei, né? Aí tá alguns dados, contém meu e-mail, meu Instagram, tá? E algumas referências minhas. Se alguém posteriormente a esse momento tiver alguma dúvida, quiser algum artigo que foi citado durante esse momento, entre em contato comigo, que eu tenho um imenso prazer de contribuir. Pessoal, quando a gente fala em aquecimento, tem até uma frasezinha que o professor Henrique
Estélio Martins Dantas sempre fala, né, na sua literatura, em alguns momentos, costuma dizer que falar de aquecimento é mexer num ninho de vespas, né? É algo que alguns gostam, outros não. Alguns julgam necessário, outros não. Porém, nós queremos elucidar hoje alguns desses pontos, tá? E aí eu trouxe para vocês algumas definições já bem conceituadas na literatura a respeito do que é o próprio aquecimento, tá? Então, o aquecimento ele pode ser definido como um conjunto de atividades de diferentes formas que, mediante um volume e intensidade de trabalhos adequados, tá? Visam preparar um indivíduo para uma performance, seja ela máxima ou até mesmo submáxima. Tá? Também são medidas tomadas antes de uma carga desportiva, seja para um treinamento ou competição, visando a obtenção de um estado psicofísico e coordenativo, sinestésico ideal. Trocando isso em miúdos, nada mais é do que um conjunto de exercícios, de meios, né, que tem por objetivo possibilitar uma transição segura e eficiente do estado de repouso, tá, para o estado de exercício. Passa para mim, Felipe. Quais são os objetivos que nós temos ao realizar um determinado aquecimento? Tá? Na imagem, vocês conseguem observar essa imagem dos capilares. O que é que acontece? Quando nós estamos em repouso, apenas cerca de 20% dos nossos capilares, né, estão lá ativos nas regiões periféricas. Por exemplo, eu tenho um aluno que vai iniciar a sua prática esportiva, vai iniciar a sua corrida, vai iniciar o ciclismo ou qualquer outra modalidade, e é necessário que ele faça determinados movimentos, determinados exercícios anteriormente à carga principal de trabalho, para que ele consiga fazer essa transição do estado de repouso para o estado de ativo de uma forma segura. O que é que acontece? A tendência é de que o fluxo sanguíneo ele esteja direcionado para os órgãos centrais, né? Isso é uma função do próprio organismo. E quando você inicia essa atividade, é necessário que você faça uma realocação desse fluxo sanguíneo. Tá? Então, essa transição entre repouso e atividade, ela é extremamente necessária. Tá? Então, o que acontece? O aquecimento ele tem como um dos objetivos favorecer o aumento da temperatura muscular. Com isso, ele favorece o início de ajustes metabólicos, hormonais, fisiológicos, né, para aquela tarefa posterior. Seja para aquele que está iniciando o treinamento lá na academia, seja para aquele que vai iniciar a corrida, seja para aquele que vai iniciar o ciclismo, a sua prática principal, né, o momento propriamente dito do treinamento, e esses ajustes metabólicos, esses ajustes fisiológicos, eles devem ser muito bem pontuados para que você entre, né, você saia desse estado de repouso para o estado ativo, mais uma vez com a maior segurança e eficiência possível. Né? E aí eu falei para vocês que quando você faz um aquecimento bem feito, né, o aumento da temperatura ele provoca o aumento das reações bioquímicas e da velocidade de transmissão nervosa. Né? Você tem uma eficiência do sistema nervoso. Você tem uma facilitação
digamos, do próprio sincronismo, né, das unidades motoras. Você tem uma diminuição das viscosidades dos líquidos orgânicos. A hemoglobina, ela passa a liberar O2 mais rapidamente. Observe que quando nós estamos no estado de repouso, né, as nossas articulações, elas só têm uma quantidade mínima de líquido sinovial só para realizar movimentos simples, movimentos que não exijam tanta amplitude, movimentos que não exijam tanta cadência, né? Então, nessa transição, você precisa preparar o organismo para a pancada que se sucederá, né, no treino propriamente dito. Então, esse aumento de temperatura ocasionado pelo aquecimento, ele vai trazer diversas consequências, posso pontuar como benéficas para a atividade posterior. Além do que, o aumento da temperatura, né, o aquecimento orgânico, fisiológico, ele leva também uma redução do tempo necessário para o indivíduo atingir ali o steady state, ou a zona de conforto. Quem está aqui nos acompanhando, que é treinador e ou atleta, já deve ter percebido que no começo da atividade, principalmente das atividades cíclicas, nós observamos que aqueles primeiros 5, 10, 15, até 20, alguns relatos até 20 minutos, 25 minutos, a atividade ela é extremamente difícil, né? Porque normalmente você não faz essa transição bem feita. O que é que nós observamos na prática? Que a maioria dos atletas ou dos alunos, eles burlam esse aquecimento e muitas vezes eles começam com a intensidade e um volume desregulado, eles começam acima, né, do que seria a capacidade, do que o corpo está preparado para receber de carga. Então, automaticamente, o indivíduo ele já começa a utilizar um metabolismo muito mais anaeróbio, com uma participação muito mais efetiva do sistema anaeróbio, e com isso você começa a produzir alguns componentes ou alguns metabólitos pertinentes a essa via de fornecimento de energia. Então, preparar o organismo, gerar um aquecimento favorável, um aquecimento correto, ele reduz esse tempo para que você atinja o estado estável numa atividade aeróbica e você consiga desempenhar a sua performance da forma melhor possível. Tá? Passa para mim, Felipe. Bom, pessoal, então o aquecimento, como é que a gente pode dividir ou fragmentar? Quem já acompanhou os vídeos que o Felipe vem divulgando, que o Felipe vem trazendo aí de conteúdo, já viram a sequência que o Felipe vem abordando, questão de mobilização, questão de integração de movimento, de ativação, algumas sequências que a gente utiliza para gerar um aquecimento favorável ao aluno. Então, eu vou trazer uma vertente um pouco diferente, de certa forma, do que o Felipe vem trazendo, até para trazer um conteúdo um pouco diferente, digamos assim, mas que está totalmente ligado ao conteúdo que o Felipe já vem trazendo para vocês de informação. Então, o aquecimento, nós temos características de dividir ativo ou passivo. Ativo, onde o indivíduo vai realizar movimentos, né, onde ele vai gerar contrações musculares, e essas contrações musculares vão gerar o aumento da temperatura e vão gerar todos os processos fisiológicos, bioquímicos, metabólicos que eu falei anteriormente. Tá? E nós temos também o passivo, que são para a temperatura. Os passivos, né, onde o indivíduo, por exemplo, em mais frios, o indivíduo ele faz o aquecimento dele, tem esse aumento de temperatura, tem todos os benefícios ocasionados por essa elevação, né, ou essa melhora da temperatura. E a partir do momento que ele consegue atingir aquele nível de aquecimento,
principalmente em ambientes frios, e ele não tem tempo, ou existe um delay entre o aquecimento e a hora da prova, ou o aquecimento e a parte principal, normalmente você vê isso em competição, quando o indivíduo ele faz o aquecimento dele e precisa, às vezes, esperar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem lida com ciclismo, principalmente no mountain bike, ele vê muito isso. Às vezes, o indivíduo ele vai lá, vai exigir entre o momento do aquecimento dele com o horário com que ele vai largar. Então, em locais mais frios, algumas pessoas fazem a utilização de vestimentas, de casacos ou de mantas térmicas para tentar manter o máximo possível essa temperatura favorável para a parte propriamente dita. Tá? E outra forma de divisão, né, que nós conhecemos é o exercício, o aquecimento com a função geral e a específica. Geral, como o nome já diz, é exatamente um ou um conjunto ou vários exercícios no qual você consiga ter uma demanda muscular mais alta, né? Normalmente você prioriza movimentos que exijam uma quantidade de grupo muscular bem maior do que quando você passa para a área específica. E esse exercício geral, ele é, digamos, o primeiro momento do aquecimento. É exatamente os exercícios que você seleciona para sair do estado de repouso para o estado ativo. E o aquecimento específico, o nome já traz basicamente qual é o objetivo, que é exatamente tentar ter uma similaridade com o objetivo da sessão ou com, no caso de uma competição, com os requisitos da competição. Por exemplo, levando em consideração coordenação intramuscular, intermuscular, o movimento propriamente dito exigido naquele determinado desporto. Tá? Passa para mim, Felipe. Então, pessoal, uma das coisas que a gente não encontra como consenso na literatura, e na nossa área nós temos diversos consensos, né, na literatura, trazendo informações que já são consenso na nossa área, nós não temos um volume e uma intensidade de trabalho, de aquecimento, digamos, comum a todos. E até porque isso, de certa forma, vem a ferir alguns dos princípios, né, biológicos, né, alguns dos princípios da estruturação do treinamento. Né? Um dos é o próprio princípio da individualidade biológica, o princípio da especificidade. Né? Então, quando a gente fala de volume e de intensidade ou carga de trabalho pertinente ao aquecimento, essa quantidade de trabalho ela deverá variar de acordo com alguns objetivos, né? Visando, dentre eles com maior particularidade, os aspectos fisiológicos e psicológicos da individualidade biológica. Você deve, ao prescrever um volume ou intensidade de aquecimento, você deve levar em consideração o objetivo da tua sessão. O que é que você quer com essa sessão de treinamento, tá? Qual é o objetivo dessa sessão? E aí, quando você tem esse objetivo bem definido, você cria um momento de aquecimento exatamente pertinente àquela sessão de treinamento e também o tempo no qual a sua sessão vai durar e o tempo no qual o seu aluno ou atleta tem para dispor da sessão inteira de treinamento. Então, tudo isso precisa ser observado. Tá? Outro objetivo que nós temos que nos atentar é quando a gente fala de competição. A duração, tá, dessa competição. Por exemplo, tem competições onde os atletas
por exemplo, uma competição de ciclismo, um contrarrelógio, onde a intensidade ali é muito forte daquela competição. Porém, o tempo de prova ele não é tão longo como algumas provas que exigem de maior tempo, né? Provas mais longas. Então, você tem que levar em consideração. Normalmente, uma prova uma competição onde o indivíduo ele precisa entrar extremamente apto para aquela competição, ele precisa já entrar extremamente aquecido, extremamente preparado. Normalmente o volume, né, o tempo desse aquecimento, ele acaba sendo um pouco maior. E aí você tem algumas indicações aí que vêm de 20, 25 até, já vi alguns treinadores utilizar até 40 minutos de aquecimento para algumas competições, né? Então, durante esse momento, eles vão dosando volume, intensidade, eles vão tentando encontrar um equilíbrio entre o aquecimento, né, entre a geração, que eu vou falar mais na frente, entre, digamos, até mesmo o favorecimento de uma potencialização pós-ativação, tá? Tentando casar esse aquecimento com a não geração de fadiga, tá? E também levando em consideração a temperatura desse determinado ambiente, a temperatura na qual esse teu aluno vai estar realizando determinada sessão. Por exemplo, quando a gente tem só como um dos objetivos aumentar esse aquecimento fisiológico da temperatura do organismo, em climas mais quentes, a tendência desse aquecimento ele acaba, quando você também não está visando performance máxima, esse aquecimento ele acaba tendo um pouco mais, o volume dele ele é um pouco menor, esse aquecimento ele acaba sendo um pouco mais reduzido, diferentemente de quando nós temos um ambiente onde a temperatura é muito fria, onde nós precisamos utilizar um aquecimento às vezes um pouco mais longo para promover essas adaptações, ajustes, na verdade, esses ajustes agudos no organismo desse indivíduo. Passa para mim, Felipe. Bom, pessoal, então qual é a importância do aquecimento nos esportes de endurance? Passa mais um para mim, Felipe. Bom, eu trouxe alguns artigos só para a gente trazer um pouco do que tem aí na literatura, tá? Assim, não vou discutir artigos em si, não vou discutir as estratégias utilizadas, até porque um dos objetivos nossos é desenvolver naqueles que estão nos assistindo uma característica que o aquecimento ele deve ser algo que você deve levar em consideração todos os parâmetros que eu falei anteriormente e que não só, por exemplo, o aquecimento, mas como todas as outras atividades, principalmente a atividade propriamente dita, ela tem um objetivo claro, específico. Então, o seu aquecimento ele também tem que ter um objetivo claro, ele tem que ser específico, como eu disse, para aquele momento propriamente dito, para aquela atividade que você está propondo o seu aluno a fazer ou para aquela competição. Então, esse aquecimento ele também deve ser, digamos, customizado para aquele indivíduo e para aquele momento. Quais são essas estratégias de aquecimento que alguns treinadores têm utilizado nos esportes de endurance? Passa mais um para mim, Felipe. Nesse trabalho, com ciclistas profissionais, né, ciclistas que têm uma bagagem já bem apurada, você percebe aí quando você lê o público, né, a amostra desse trabalho, que são atletas com VO2 bem expressivos. Então, eles pegaram, dividiram os atletas em três momentos, sendo que um deles foi que eles fizeram. Se vocês observarem essa linha horizontal que passa, preta, né, essa linha contínua,
que está mais ou menos, que está ali a 50% da potência relativa, eles pegaram esse grupo, aplicaram com que eles fizessem 20 minutos de trabalho moderado, né, com intensidade moderada, a 50% da potência relativa durante 20 minutos. Se vocês observarem aqui no gráfico à direita, vocês vão ver PT, né, atividade embaixo, de moderado, com 6 minutos aí de recuperação. Foi o que eles fizeram. Colocaram os caras para se aquecer, para fazer o aquecimento durante 20 minutos e com 6 minutos de recuperação após esse aquecimento, e logo depois eles colocaram esses indivíduos para fazer um contrarrelógio e captar todas as informações de performance que eles precisavam. O segundo grupo, eles fizeram um trabalho com intensidades progressivas, onde eles começaram aí utilizando cerca de 25% da potência relativa por cerca de 3 minutos, aumentaram novamente de 25 para 50 por mais 3 minutos. Logo depois, essa potência, eles baixam um pouco a potência para gerar digamos assim, uma recuperação ativa. Depois, eles aumentam novamente a potência, vão em torno de 75%, com 2 minutos segurando a potência nesses 75%. Depois, eles dão um intervalo e novamente estimulam, subindo um pouco a intensidade ali próximo dos 100%. Após esse 1 minuto a 100% da potência relativa desse atleta, eles baixam novamente, entram num período de recuperação ativa por cerca de 2 minutos e 40 e entram com um sprint de 20 segundos, tá? Que vai aí a 150% da potência relativa. Novamente, entram com um intervalo ativo de 2 minutos e 40 e mais um sprint de 20 segundos. E finalizam com mais 2 minutos e 40 3 minutos de aquecimento, digamos assim, de uma recuperação ativa. E o terceiro grupo, ele repetiu a mesma coisa do segundo grupo, porém a diferença que foi que o grupo 2, esse grupo embaixo, na caixa branca pontilhado, é que após os 20 minutos de aquecimento com intensidades progressivas, eles observaram, aliás, eles deram cerca de 6 minutos de intervalo após o aquecimento para começar o teste. Já o grupo 3, eles fizeram o mesmo aquecimento do grupo 2, porém eles deram 20 minutos após a finalização do aquecimento para iniciar o teste de contrarrelógio. E aí eles observaram que não houve diferenças, né, entre esses modelos de aquecimento, onde os dados foram mais favoráveis para aquele aquecimento moderado. E aí tem, que foi o primeiro no caso, que tem alguns dados no próprio artigo e alguns outros artigos mostram que nos esportes de endurance a tendência desse aquecimento é ele ficar ali entre 60% e 70% do VO2 máximo. No próprio artigo ele traz que ficaria ali entre 60% e 70% entre o VO2 máximo e o segundo limiar de transição fisiológica, que em alguns trabalhos trazem isso, se não me falha a memória, como delta 50. Né? Alguns prescrevem essa intensidade de trabalho baseado no delta 50. Então, esse artigo, no final, no seu resumo, lá, sua conclusão, eles observaram que é necessário que haja uma interação entre volume e intensidade de carga
para que você consiga gerar o aumento da performance, porém controlando, né, a fadiga. Um dos erros mais cometidos é superestimar o aquecimento, aumentando os níveis de fadiga, né, promovendo fadiga. Isso intervirá diretamente na performance que terá sucessão após esse aquecimento. Tá? Então, assim, e eles observaram também que o terceiro grupo que deu um intervalo maior após os estímulos, né, após os 20 minutos com intensidades progressivas, né, eles observaram que as respostas fisiológicas foram bem mais, digamos assim, expressivas do que o grupo 2. E aí eles observaram que esse trabalho com um intervalo maior entre o aquecimento, entre o estímulo dado no aquecimento e o teste, ele teve uma melhora de potência lá nos minutos finais do teste. E aí, Igor, Ele passa mais um para mim? posso fazer uma pergunta? Pode. O último grupo que você falou, que teve os 20 minutos de recuperação, a gente pode associar essa melhora mais aprimorada do que os outros dois grupos devido a esse tempo de latência que eles deram? Você acha que é o mais ideal por conta acaba que o aquecimento ele tem vamos colocar aqui um volume moderado ali, vai, não chega a ser um alto volume, mas tem um volume moderado e a gente tem que entender que são atletas aqui, a gente não está lidando com indivíduos normais, parece Sim. ser algo extremo, mas se a gente partir do pressuposto que daquela cadeia, integração do movimento e tal, no final aqui, ao meu ver, aconteceu uma ativação neural e a gente sabe, por conta da ciência, que após uma ativação neural, existe um tempo de latência para que tudo isso que foi feito previamente ocorra os ajustes fisiológicos que necessitam acontecer, para que eu pegue isso que eu fiz e surta efeito para eu melhorar o meu desempenho. Então, a minha pergunta foi por causa do tempo de latência ou você acha que tem mais algumas outras coisas? Felipe, não é citado, né? Isso eu não encontrei essa referência, né? Não sei se eles não se atentaram ou não buscaram essa informação, mas na minha opinião, né, por tudo que nós já estudamos e por todos os outros, digamos, artigos lidos em relação a isso, eu acredito que sim, em relação. Porque, por exemplo, quando você sabe que quando a gente faz essa ativação neural, né, quando você dá uma demanda específica, você precisa desse tempo de latência, que aí varia muito de literatura para literatura, né? Tem algumas literaturas falando aí acima de 4 minutos, outras literaturas que já pontua de 6 a 9 minutos, mas o que é que deve existir? Após esse estímulo dado para provocar digamos assim, essa potencialização pós-ativação, que aí no próximo trabalho, que eu vou falar exatamente isso que você pontuou, eles observaram isso. Então, após esse estímulo, eu acredito que algumas respostas de melhoras de indicadores ou de indicativos de performance estejam relacionados, sim, a esse tempo de latência. Quer dizer, provavelmente, para esse estímulo anterior de aquecimento, 6 minutos provavelmente não foi o tempo necessário para que essa potencialização fosse superior à geração de fadiga, né? Porque o que acontece? Até mesmo no próximo trabalho, eu vou falar alguns dados, mas o que pode acontecer? Nesse trabalho que você tem um aumento da intensidade, você tem um aumento também das contribuições do sistema anaeróbio, né? Então, você tem aí um aumento de lactato. No caso que a gente está falando de atleta, subtende-se que também
eles têm uma capacidade bem maior de assimilação e de remoção desse lactato, Sim, né? com certeza. Então, digamos assim, as capacidades desse indivíduo de suportar e de remover lactato e outros metabólitos provenientes da contração muscular sejam mais apurados do que indivíduos não tão especializados como eles. Mas respondendo a sua pergunta, mais uma vez, eu acredito que tenha relação, sim, com o tempo de latência. Sabemos que performance é algo difícil de você dizer de forma linear, né? Por exemplo, causa e efeito. Você fez isso e gerou aquilo, né? Nós sabemos que isso permeia o que nós sempre falamos, que é a correlação ou a relação, a inter-relação que existe entre tarefa, indivíduo e ambiente. É a relação entre esses três aspectos que favorecem o surgimento ou não de uma determinada performance. Show. Passa. Você acha que pelo envolvimento, que apesar de ser exercício de bike, né, a gente acha que o envolvimento é muito mais de membros inferiores, mas enquanto no sprint ali, você precisa, ao mesmo tempo, sustentar seu corpo, porque você está fazendo uma força extremamente alta com os membros inferiores. Se o seu braço não estiver apoiado com bastante firmeza ali, seu tronco principalmente, o seu centro do Sim. corpo, o seu tronco como um todo, se você não tiver força suficiente para se estabilizar em cima, a gente sabe que você não consegue produzir tanta potência embaixo. Então, já que a gente está falando de atleta aqui, os 6 minutos, ao meu ver, é um tempo curto de recuperação, porque tem muita musculatura ali envolvida e precisa de dar tempo, né? Você concorda ou não? Concordo sim, concordo. E normalmente é o que a gente encontra com dados de força, né? Por exemplo, quando você faz esse aquecimento, quando você faz essa ativação em treinamento de força, você observa que pela magnitude da intensidade exigida e pelo até mesmo demanda neural imposta àquele indivíduo, você precisa de um tempo superior. Eu posso dizer, Felipe, que isso não é nenhum dado científico, não é nenhum dado publicado, mas é algo que eu encontro na minha prática. Isso aqui eu estou falando como treinador, né? Como experiência, não tenho nada publicado em relação a isso, mas na minha prática, no meu dia a dia, o que eu tenho encontrado é que esses dados de melhora de indicativos de performance em alguns atletas não tão experientes, eles vêm acontecendo ali entre 6, 8, 9 minutos. É quando eu consigo, por exemplo, quando eu comparo, eu faço uma determinada ativação, né, gerando essa potencialização pós-ativação, por exemplo, num squat jump ou num contra-movimento, quando eu meço a potência, eu meço a altura pré-intervenção em relação à potencialização, quando eu consigo lá esperar ali entre 6 e 9 minutos, eu vejo que a resposta neural ela é muito mais efetiva, né? A gente percebe isso pelo aumento da potência medido, né? Me faltou o nome agora. Acelerômetro? Medido pelo equipamento específico e também quando a gente observa a altura na qual o atleta salta. Show. Vou passar aqui agora, tá? Passa para mim. Esse trabalho, eles observaram, né, eles colocaram ciclistas para observar qual o aquecimento que exatamente iria favorecer essa potencialização que nós estamos falando, né? Que o Felipe que eu comecei falando e o Felipe fez essa pergunta em relação ao tempo de latência.
é muito pontuado já na literatura, por exemplo, que exercícios de força máxima, e aí você tem alguns dados que a carga gera em torno de 85, 88 a 93% de uma repetição máxima, seja a contração dinâmica ou isométrica, nós observamos, já tem dados, né, bem robustos, que isso tem de uma capacidade, se for respeitado estímulo e recuperação, e você gerar esse aprimoramento neural no atleta. Então, nesse trabalho, eles queriam descobrir ou observar se, através do aquecimento específico, se eu conseguiria desenvolver um aumento dessa capacidade, né? Eu conseguiria provocar a potencialização pós-ativação nesses indivíduos através de um exercício específico. E aí, o que foi que eles fizeram? Pegaram o grupo, colocaram os caras lá para se exercitar 5 minutos a 60% do VO2, máximo dele. E o outro grupo também realizou 5 minutos, porém, ao final desses 5 minutos, eles incorporaram 3 séries com 10 segundos de sprint máximo por 30 segundos de recuperação entre esses sprints, que aí daria uma relação 1/3, né? 10 segundos de estímulo, 30 segundos de recuperação. E aí o que foi que eles observaram? Que os atletas que realizaram esse protocolo, incluindo os sprints máximos, eles tiveram melhora de performance, principalmente nos primeiros 1.500 metros desse teste, né, desse contrarrelógio. Então, outro dado interessante, Felipe, é que eles mensuraram, por exemplo, o lactato de repouso desses indivíduos, mensuraram o lactato pré-início do aquecimento e mediram, mediram ao final do aquecimento e mediram ao final do contrarrelógio. O grupo que fez 5 minutos ali a 60% do VO2 máximo, ele terminou o aquecimento com uma quantidade de lactato menor. Se não me engano, foi em torno de 15 milimols. E o grupo que incorporou os sprints no seu aquecimento terminou lá, se não me falha a memória, foi em torno de 17. Não lembro exatamente os valores exatos. Porém, ao final do teste de contrarrelógio, observaram que o grupo que realizou o sprint, ele acabou tendo um nível de lactato menor do que o grupo que não realizou os sprints. Tá? Então, assim, a gente pode extrapolar algumas informações e entender que esse aquecimento bem feito, esse aquecimento levando em consideração o que a gente sempre fala que é o contexto, né? Levando em consideração o contexto da prova, o contexto da demanda exigida na tarefa, gerou um favorecimento mais adequado, né? Propôs ajustes fisiológicos, mecânicos e bioquímicos favoráveis a essa performance mais pronunciada. Então, eles observaram, concluíram lá que isso está ligado com, principalmente pelo tempo, está ligado a uma possível potencialização pós-ativação induzida por um exercício específico na bike, que seria os sprints. Ô, Igor, o mais legal aí que eu achei, na verdade, foi o que me chamou mais atenção. O segundo grupo, né, que teve 17 milimols e no final teve menor ainda. Eles estavam próximos, na verdade, um do outro, né, um 15, outro 17.
E ao final do teste, era teste de 4 quilômetros, não é isso? 4 quilômetros, exato. Aí no final do teste, o esperado era o quê? Era que o outro grupo fosse menor, né? E não maior. E foi o inverso. Daí Exatamente. o bacana são esses ajustes que são, mais uma vez, mediados pelo ambiente, você enquanto indivíduo e a tarefa que você vai estar executando. E outra coisa, quando a gente pensa ali no aquecimento, se a gente pensar no aquecimento voltado mais para o público geral, por exemplo, eles fizeram basicamente um aquecimento geral e uma ativação neural no final, não é? Exatamente. Basicamente Exatamente. foi isso. E eu acho que essa parte da ativação Então, geral é a parte principal, que é a mais negligenciada quando a gente fala em aquecimento. sim, sim. E além de ser negligenciada, quando é feita, não é levada em contexto, não é levada em consideração o contexto. Então, Exato. ela acaba perdendo em especificidade, né? Esse é um dos problemas que eu vejo em relação às formas de aquecimento. É muito complicado, Felipe. Por exemplo, na academia, em ambiente indoor, de certa forma, é muito mais fácil de você controlar alguns, por exemplo, digamos assim, até mesmo a utilização e de alguns equipamentos que favorecem isso, o ambiente ele ajuda, né? É diferente de um indivíduo que vai estar lá, por exemplo, às vezes o cara está para realizar uma determinada prova e você não tem como utilizar determinados aparatos para seguir uma cronologia ou uma forma ideal de gerar esse aquecimento. Não sei se você está conseguindo compreender, mas Sim, assim, sim. por exemplo, às vezes a gente tem aquela questão geral, aí você passa para uma possível mobilização, né, das articulações, de preferência que esteja envolvida com um movimento específico, e depois aí você passa para aquela questão dos alongamentos dinâmicos, interação, integração de movimento e ativação, né? Uhum. Mas às vezes em ambiente competitivo você não tem esse tempo e às vezes você não tem, digamos, alguns equipamentos de certa forma necessários para realizar às vezes essa sequência pedagógica. Sim. Estou só procurando aqui o dado em relação à questão da quantidade de lactato, só para passar a informação correta. É muito mais simples da gente fazer essa sequência cronológica dentro de um espaço que é muito mais bem controlado, que é um espaço de academia ou estúdio. A gente consegue fazer Isso. exatamente essa rotina de maneira sequencial, sistemática, do que, por exemplo, você ir para uma prova, sendo que você não pode levar aparatos com potencímetro para saber se aquilo que você fez está surtindo efeito. Talvez você não tenha esse tempo necessário também. Tem infinitas coisas que a gente poderia estar controlando, mas que fica talvez inviável por conta do processo. Você sabe o que é que eu tenho feito? E, por exemplo, e você não encontra, assim, normalmente a gente, quando você me deu essa proposta, eu já trabalho, já faço, até mesmo hoje eu estou, digamos assim, entrando nesse mundo de atleta, né, tentando, e então eu monto a minha própria sequência de aquecimento e também dos meus alunos de assessoria de corrida, da assessoria de ciclismo e também meus alunos de personal, né? Então, o que eu percebo? E também vejo, quando eu compilei alguns dados para estar aqui hoje discutindo com você e passando algumas informações para os colegas, fazendo essa troca de informação, é que você não encontra consenso. O que é consenso? O que é que a gente encontra como consenso? É que você deve gerar um aquecimento de forma gradual, né? Você deve promover esse aquecimento no organismo do indivíduo de forma gradual e ter muito cuidado quando você fala, quando você tem que ter muito cuidado em relação a gerar esse aumento, esse aquecimento no organismo do indivíduo,
porém não elevar os níveis de fadiga. Então, o que eles falam, que você encontra em quase todos os artigos citando, quando se fala de aquecimento, é isso. É fazer esse aquecimento de forma progressiva, né? Tendo cuidado com relação a volume e intensidade. E aí eu falei anteriormente que a gente precisa levar em consideração alguns pontos na hora de determinar essa carga de trabalho em relação ao aquecimento. Mas uma coisa que eu tenho feito é observado, Felipe, por exemplo, falar de aquecimento sem colocar um contexto do treinamento esportivo fica um pouco difícil. Mas, por exemplo, eu sei que você trabalha dessa forma, eu também trabalho. Então, nós utilizamos testes de controle, correto? Sim. Então, o que é que a gente faz? Eu tenho lá, por exemplo, 3 semanas de cargas, vou aumentando a carga, vou aumentando a sobrecarga no organismo do meu aluno por uma semana, onde eu vou lá minimizar, diminuir volume, intensidade, e aí você vai observar o que é necessário para que esse estado fisiológico desse indivíduo venha a ter uma determinada supercompensação, seria uma semana de recuperação. E, normalmente, nesse momento, ao final desse momento, eu sempre utilizo testes de controle. E é nesse momento, por exemplo, após 3 semanas, após 4 semanas de intervenção, eu quero ver lá se o meu aluno melhorou no contrarrelógio de 20 minutos, eu vou ver se o meu aluno melhorou num contrarrelógio de 60 minutos. Depende do que você vai utilizar como parâmetro de obtenção de informações. E o que é que eu tenho visto? Aliás, o que é que eu indico é que você comece a customizar, que você comece a criar esse aquecimento e você vá incorporando ele pré-testes. E você comece a observar qual é a resposta desse teu aluno. Porque ao final desse processo de treinamento, quando você chegar lá no processo, lá na etapa, você chegar lá no momento competitivo, pré-competitivo, competitivo, você vai ter dados suficientes para entender se aquele aquecimento favorece ou não a melhora da performance. E você vai ter tempo necessário de fazer os ajustes necessários para promover um aquecimento favorável, né, para a demanda do teu esporte. Eu acho que isso, de tudo que eu falei aqui, hoje, eu acredito que essa seja a informação que eu julgo primordial nesse momento que nós estamos tendo, começa a utilizar, estuda, vê lá um protocolo que se adeque ao seu objetivo de sessão, ao seu aluno, seja de personal, ou ao atleta que você prescreva o treinamento dele, começa a utilizar esse aquecimento e vai juntando dados, vai observando como é a resposta orgânica, fisiológica desse indivíduo frente àquela carga que você impôs. Perfeito, Igor. Tá, Felipe? Então, se tiver alguma pergunta... Finalizou. Finalizou. Tá? Se tiver alguma pergunta sua ou dos espectadores... Deixa eu parar aqui. Pessoal, então, muito obrigado. Agora eu queria abrir, na verdade, para aqueles que tiverem algum tipo de questionamento para o Igor. Deixa eu liberar meu vídeo aqui. Então, quem tiver algum tipo de questionamento pode colocar direto no chat, tá? Que aí eu faço a pergunta direta para ele. Então, podem questionar à vontade. Vou esperar um tempo aqui para saber se existe alguém com algum tipo de dúvida. Sim, eu tentei, da melhor forma possível, compilar alguns dados, trazer alguns dados da forma mais simples, né, possível. Então, existe uma quantidade muito grande de informações a respeito de aquecimento, como a respeito do treinamento esportivo em si.
Enquanto a galera não interage aí ou não faz nenhuma pergunta, tem uma frase que eu gosto muito, Felipe. Acho que a gente sempre que conversa, a gente sempre troca informações, acho que você já ouviu N vezes, inclusive lá no grupo do WhatsApp, no teu grupo do WhatsApp, da tua proposta, eu sempre falo que o professor Antônio Carlos Gomes, ele sempre coloca que treinamento esportivo, que periodização ou estruturação do treinamento, ele nada mais é do que você juntar o empirismo, a ciência, a arte e a crença. Né? Quando você pega esses 4 pilares, coloca e sacode tudo, você tem aí, digamos assim, ferramentas, você tem o que nós conhecemos como treinamento esportivo. Perfeito. Cara, então, vamos lá. Esse é um assunto que eu acho que é, na maioria das vezes, bastante negligenciado pela maioria dos profissionais que lidam com o movimento. Em que sentido? Você retomou várias vezes. Espera aí que tem... Peraí, é que estava ativado ali. Então, você retomou na sua fala várias vezes da importância da gente ter um foco. Em que sentido? Se eu vou fazer um trabalho de pedal hoje, o aquecimento ele vai ser o mesmo quando eu vou treinar na academia, sendo que a parte principal é, por exemplo, potência. Vou fazer um trabalho de LPO, a parte principal é potência. O aquecimento ele tem que ser o mesmo? Então, ele deve ser o mesmo? Você falou várias e várias vezes falando que não, precisa ter um foco. Então, mais uma vez, o treinamento ele tem, a gente pensa que são pilares, e um desses pilares é o aquecimento. Então, sem um pilar, eu posso jogar tudo por água abaixo. Se eu não estiver fazendo o aquecimento de maneira mais coesa, mais uma vez, com direcionamento, com foco, isso tem que ser de acordo com a parte principal do seu treino, principalmente, eu vou estar deixando de adquirir naquele momento certas adaptações que poderão fazer total diferença até para o desempenho desse atleta para uma possível competição. Suas palavras do começo ao fim foram perfeitas. Seu áudio. Seu áudio está desligado. Pô, Felipe, eu fiz questão, muito bem pontuado, eu fiz questão de repetir, de frisar diversas vezes, para que fique bem entendido que, assim como nós temos um objetivo, o aquecimento ele também tem um objetivo, ele está ligado diretamente ao que você vai fazer na parte prática ali, né? na parte que a gente chama de propriamente dito, né? Então, assim, se você não faz esse aquecimento, se você não promove esses ajustes agudos, eu até acredito que em alguns momentos você possa até não perder, mas, porém, você vai deixar de ganhar alguns ajustes que fariam com que o seu treino tivesse uma característica totalmente diferente. Digo isso na prática, né? Não só pelos dados científicos, mas também na prática. Aconteceu comigo, e eu acredito que se tiver alguns outros atletas aqui, independente de ser da área do ciclismo, da corrida, mas principalmente nessas duas áreas, o que nós observamos? Que tem momentos que por exemplo, eu aqueço, faço lá meu aquecimento, e tem um gap muito longo entre o momento que eu vou lá alinhar e a hora realmente da largada. Então, o que acontece? Muitas vezes, Felipe, se eu fico ali muito tempo aquecendo, eu vou largar lá atrás. E às vezes o pelotão principal já largou e eu não consigo, às vezes, acompanhar ele. E, em contrapartida, se eu alinho muito cedo, eu perco os benefícios adquiridos desse aquecimento e eu vou pagar um preço. Por quê? Porque a largada é muito forte. Então, quando eu começo, eu tenho uma contribuição, eu vou demorar mais tempo para atingir o meu estado estável, eu vou ter uma contribuição muito maior do sistema anaeróbio, né? E isso eu vou pagar um preço, né? Em um determinado momento, isso vem e vai trazer algumas dificuldades ao longo
da prova. Então, mais uma vez, tudo isso tem que ser entendido e computado não na hora da tua sessão, no dia da tua sessão em si, não no dia da tua competição em si. Isso já tem que ser visto antes, que aí é a questão do planejamento, né? O aluno, você como treinador, você já faz esse planejamento e já vai fazendo alguns testes antes desse aluno ser inserido na competição propriamente dita, ou até mesmo você vai testando, vai buscando dados para que você consiga um ajuste favorável durante aquele aquecimento, até mesmo na academia. A gente sabe até pela prática em si, por exemplo, nas Olimpíadas, os atletas de levantamento de peso olímpico. Não sei se todos aqui sabem, mas existe uma sala que fica atrás do palco, onde eles fazem principalmente esse momento que é chamado de ativação neural. E esse momento, pessoal, é tão importante que isso pode diferenciar o campeão do segundo colocado. Se o cara errar na ativação neural dele, no tempo de latência, ou seja, o tempo que ele vai precisar esperar para que alguns ajustes metabólicos, bioquímicos, fisiológicos aconteçam, isso, mais uma vez, é inerente ao indivíduo, isso é muito singular, por isso que é ensaio e erro, tanto que o Igor ele comentou sobre isso. Se esse momento for negligenciado e feito de maneira errada, ele não consegue levantar a carga que talvez no treino ele tenha levantado. E pode fazer com que ele tenha perdido naquele momento o momento de ser campeão. Né? E você sabe o que é mais interessante, Felipe? É que não é algo que você incomum. Por exemplo, o cara fez toda a programação, criou, protocolou lá o seu aquecimento, as partes todas bem definidas, testou isso, viu que dá certo. Já vi isso, não só uma vez. Também um tempo que eu trabalhei com futsal, você programa tudo e lá no momento, o cara que está em campo, que está conduzindo lá o aquecimento, faz algo totalmente diferente daquilo que você vem construindo ao longo da temporada. Aí qual é a probabilidade disso dar certo? Tá entendendo? A chance de dar errado é muito grande. É muito grande, né? Porque como você bem pontuou, principalmente nesses esportes individuais, nesses esportes onde a performance é máxima, né? Onde você precisa, por exemplo, levar a capacidade de força e potência ao extremo, um descuido em relação a essa, digamos, a não potencialização correta induzida pelo aquecimento, pode sim fazer com que esse atleta não levante aquela carga desejada, né? Então, se você não conhece, nesse caso propriamente dito, se você não conhece esse tempo de latência, fica difícil você chegar lá no horário da competição, fazer isso, aí realmente as chances disso dar certo são mínimas. É bem remoto. Igão, você tem alguma ratificação, algum comentário a fazer? Que eu vou finalizar. De antemão, Felipe, eu agradeço a todo mundo, mas eu vou finalizar. Vai lá. Pode falar. Só os dados que eu falei no artigo lá em relação ao lactato, é que, por exemplo, os valores que eu dei de 17 milimols em relação ao grupo 1, né, aquele grupo que só fez os 5 minutos lá, a 60% do VO2 máximo, que era 17,1. E o grupo que fez a utilização dos 3 sprints passou a ser 15,6. Né? Isso após a intervenção, após o momento lá onde após o teste propriamente dito. Era só essa correção de valores aí que eu encontrei aqui. E é muita coisa na cabeça, às vezes alguns dados não fogem no momento. Igor,
Beleza? Pessoal, mais uma vez, queria agradecer a você e a toda a sua estrutura aí. Desejar, mais uma vez, sucesso e dizer que essa sua iniciativa ela é bacana, ela é muito positiva, tá? Eu acho que isso engrandece a nossa profissão e que bom que eu posso tentar contribuir de alguma forma. Estou aqui à disposição sempre, né? Como você disse, a gente não se conhece pessoalmente, mas criamos um vínculo de amizade muito forte e tanto para você quanto para qualquer um dos espectadores aí, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma informação que não ficou bem clara ou quiser tirar qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Pelas redes sociais, que eu terei o maior prazer em tentar sanar essas possíveis dúvidas, tá? Mais uma vez, obrigado e sucesso aí, irmão. A recíproca é verdadeira, meu querido. Queria agradecer a todos os espectadores, dizer que foi uma honra e um privilégio de estar com vocês aqui em pleno domingo e falar que cada um de vocês já tem o seu diferencial no mercado, por querer estar aqui, escutar nós, nos escutar e se atualizar, buscar informação de qualidade. Parabéns para todos que estão aqui engajados. Muito obrigado, Igor, mais uma vez. Pessoal, tenham um ótimo final de domingo. E lembrando que amanhã é o nosso amigo João, com o tema sobre calistenia, com envolvimento do aquecimento também. Beleza? Um grande abraço para todo mundo e fiquem com Deus. Beijão. Valeu, boa noite. Obrigado, Igor. Boa noite.